Tamo junto? Não era tamo junto, era tá ligado. Tem alguns aí, né? Que estão juntos, isso aí. O Tá Ligado surgiu, se você não sabe o que é isso, em acampamentos, né? Os adolescentes, jovens, passam uma semana na Canseca, no congresso, e manhã, tarde e noite, com atividades, programação, dormindo pouco. E aí a mensagem normalmente demora em torno de 40 minutos a 1 hora, e o adolescente aguentar isso é difícil, né? E o Tá Ligado, poucos ligados, né? Ajuda a galera a estar acordada na hora da mensagem, né? Tá ligado? Eu gosto disso. Queridos, quero falar um pouco nessa noite, um tempo com vocês, sobre jovens referências. Quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para o nosso mundo, parece que falta referências, jovens que realmente estão com o coração disposto a mudar o mundo, a implantar um consultório dentário e falar: isso aqui é para a glória de Deus, eu vou abençoar o mundo através do meu consultório dentário. Eu vou abrir um consultório psiquiátrico, eu quero abençoar o mundo com isso. Eu vou fazer uma escola infantil, eu quero abençoar as crianças com isso. Jovens que têm Deus no coração e amam a Jesus tremendamente e querem ser referência, não apenas na igreja. Aqui a gente tem essa liberdade, a gente se conhece, a gente se conecta, mas de conectar o mundo com o Senhor Jesus. Jovens que tenham tanto paixão por Deus, que não pode gastar mais um segundo sem a presença dEle. Eu não vou fazer nada mais eu vou fazer que não seja para glorificar e para honrar o nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto, da Zaiko Ikeda. Diz assim: se um jovem de verdade se levantar, as chamas da justiça se expandirão. Se um jovem de verdade se levantar, as chamas da justiça se expandirão. Um jovem de verdade que se levanta para glorificar o nome de Deus e para espalhar amor por esse mundo. Não sei se você já pagou algum mico. Eu pago alguns micos às vezes, né? Quando eu tinha 15 anos, minha primeira experiência com liderança nos adolescentes da igreja, eu fui eleito presidente dos adolescentes, e aí eu estava liderando a galera, né, na frente, e a gente foi fazer um passeio. Minha mãe me deu uma roupa toda branca, bonita, sabe? Camisa branca, shorts branco e um chinelinho terrível, né? Porque você vai saber por que terrível depois. Eu estava liderando o pessoal, aí fui na frente do ônibus, né, dando as instruções. A gente chegou no lugar e aí não podia descer o ônibus porque estava muito barro e o ônibus ia patinar. Então o ônibus deixou a gente num topo e a gente precisou caminhar até chegar no acampamento. E eu fui à frente, claro, e aí eu com a minha roupinha bonitinha, todos os adolescentes atrás. Vamos lá, né? A primeira experiência de liderança. E tinha uma vala do lado, assim, tipo um córrego, barro e a minha roupa branca. Liderança, adolescentes. E aí eu fui caminhando e o chinelo que eu tinha era um chinelo grande demais para o meu pé. E aí ele enroscou no meu outro pé, que se enroscou com o chão, e eu me conectei ao chão. O que aconteceu? Eu enrosquei o pé e fui caindo. Os adolescentes falaram: não, ele não vai cair. Ele voltou. E eu virei o corpo meio de lado e olhei para os adolescentes, todos estavam já meio atônitos assim, e eu caí na vala. Na vala. Gente, para mim foi uma experiência terrível. Experiência de queda, de mico, né? Quando eu falo e lembro disso, conectando isso à juventude, a gente está tendo uma juventude que às vezes passa por micos na vida. Sabe quando você parece que você chega lá nos 40 anos e você fala assim: gastei o tempo pagando mico, caindo nas valas da vida, tentando ser alguém, se impostando como alguém, mas não conseguindo ser ninguém. Tem uma juventude assim, né, caindo. Tá ligado? Na Bíblia, a Bíblia fala sobre jovens fortes, né? Eu falei isso já, 1 João 2,14. Davi e Golias, a história de um garotinho que recebe a instrução do seu pai para levar o marmitex para os irmãos na guerra. Quando ele chega lá, ele vê um gigante zombando do exército, não, zombando do Deus vivo. E aquele adolescente se levanta e fala: se não tem ninguém aqui para ir por Deus, eu vou por esse Deus.
um adolescente, fazendo diferença. José é um adolescente também que tem sonhos, lembra disso? Escola dominical, vamos junto aí, vamos lembrando as histórias da Bíblia. José é um jovenzinho, um adolescente que sonha, e esse sonho tem um fim. E quando você conhece a história de José mais a fundo, você sabe que ele foi provado na cadeia, que ele foi provado na casa de Potifar, ele foi provado quando foi o segundo homem mais poderoso do mundo. E ele foi fiel a Deus até o fim. Jovens, adolescentes de referência. Quando olhamos para a história, a gente vê um jovem de 24 anos revoltado com a religião, revoltado com a opressão que estava passando na época. E esse jovem, com 24 anos, ele escreve 95 teses e prega na porta da igreja de Wittenberg. Esse jovem se chama Lutero. Um jovem referencial. Martin Luther King, 28 anos, funda a Conferência de Liderança Cristã. É um marco para a sociedade dos Estados Unidos. Jim Elliot, 22 anos. Se você nunca ouviu esse nome, Jim Elliot, pesquisa sobre esse cara. Esse missionário, 22 anos, ele vem para o Equador com o sonho de abençoar os índios Aucas. Ele passa 4 anos estudando esses índios e ele vai até com 4 amigos na aldeia e ele é morto. Eles todos são mortos. E as suas esposas, depois dão continuidade à missão de Jesus. E elas vão e evangelizam aquela aldeia. Jovens dando a vida pelo reino. Jovens referenciais. Na sociedade hoje, nós temos Deltan Dallagnol, um cristão que está fazendo a referência, está fazendo justiça, está sendo Jesus no meio tão pagão. Gente, nós precisamos e nós estamos orando para que os jovens de Blumenau, para que os adolescentes de Blumenau sejam jovens e adolescentes de referência. Jovens e adolescentes que entenderam o amor de Jesus e vão fazer diferença começando aonde? Na sua casa. Talvez você veio para esse culto e você tem um filho adolescente e está passando por dificuldades. Esse filho precisa do amor de Jesus. O jovem que está na sua casa hoje, ele precisa do amor de Jesus. Você que está aqui na igreja, você precisa do amor de Jesus e pode ser impactado por um jovem, por um adolescente. Os jovens referenciais. Imagina a nossa igreja, repleta, espalhada de jovens, sendo referência na cidade de Blumenau, a começar em Blumenau. Tá ligado? Ok, eu quero ler com vocês 1 Timóteo 4,12. A nossa sala, enquanto você está abrindo aí, a sala ela tem bastante barulho porque nós não temos ar-condicionado. Temos ventiladores. O culto é bem mais silencioso, né, que a nossa sala lá embaixo. Né? Se os irmãos entenderam, pode doar um ar-condicionado depois para os nossos jovens, adolescentes, juniores. Brincadeira. 1 Timóteo 4,12, vamos lá? Diz assim o texto: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quem está falando para Timóteo aqui? Paulo. Paulo era o seu discipulador, Paulo era a sua referência maior, mas Timóteo aqui devia ter menos de 30 anos quando Paulo escreve para ele. Era um jovem pastor em Éfeso, uma cidade muito complicada, e Paulo escreve então para esse amigo, para esse discipulando, e ele fala assim: querido, não fica triste. Talvez a igreja não entendeu quem você é ainda, que você é um servo de Deus. Talvez a sua pouca idade, menos de 30 anos, impeça que alguns irmãos vejam que você é uma referência. Vejam que você tem um amor por Jesus tão grande que você pode até ensiná-los. Imagina isso aqui na igreja, jovens e adolescentes ensinando a Beate. Tem alguns rindo aí, né? Jovens e adolescentes ensinando Thomas, ensinando o pastor. Jovens e adolescentes com responsabilidade, espalhando o amor de Jesus. Você acredita nisso? Gente, Paulo escreve isso para Timóteo, que era um pastor, que era olhado para aquela sociedade como um pequeno, como alguém que está aprendendo, como alguém que não sabe ainda. Talvez você olhe assim para alguns jovens aqui da igreja e fale: esse jovem, não vale a pena a gente gastar tanto com ele.
esse adolescente fala palavrão, vai para o inferno, né? Cuida com isso. A palavra de Deus nos diz que Paulo fala assim, seja referência em vários quesitos. E um dia você vai provar e você vai mostrar esse amor de Jesus tão grande para essas pessoas. Essas pessoas vão entender que você é um servo, que você é um discípulo de Jesus Cristo. Nesse texto, eu quero tirar aqui 2 lições sobre ser. Ser é tão bom. A gente vive num mundo de relativismo. Zygmunt Bauman era um filósofo. Ele falava sobre... Ele escreveu 2 livros, né? Um sobre a modernidade líquida e o amor líquido. Hoje a gente vive num mundo que nada é sólido, tudo é relativo. A gente não assume responsabilidades. Ser é algo que o jovem tem que alcançar, ser alguém. Assumir responsabilidades do errado, do certo, mas ser. E aí Paulo nos dá algumas instruções aqui, eu quero tirar 2 lições. O primeiro ser aqui, seja a medida exata da necessidade do mundo atual. Seja a medida exata da necessidade do mundo atual. Tá ligado? Tem poucos ligados aí, né? Atos 2 ilustra um pouco isso. O que é ser a medida exata da necessidade do próximo? Atos 2 fala de uma comunidade, o pastor vai falar sobre isso, porque a gente está estudando Atos 2. Atos fala de uma comunidade que entendeu o Espírito Santo, uma comunidade que entendeu quem era Jesus, e a galera todos os dias estava no templo, um pouquinho do que experimentamos no mutirão. Todo dia no templo, claro, eles não estavam reformando nada, né? A gente reformou muita coisa, mas comemos junto, partilhamos o pão, aprendemos, a nossa visão aumentou e o nosso amor uns pelos outros com certeza aumentou. Fala sobre isso, sobre pessoas que olharam a sociedade e falaram, a gente precisa dar uma proposta nova para eles. A gente não precisa ficar só aqui entre a gente. A gente precisa mostrar que esse amor que está em nós é tão grande, a gente se ama tanto, que a gente pode passar isso para eles. A gente pode passar esse amor para todas as outras pessoas. Ser Jesus o tempo todo. Há 2 anos atrás, eu fui conhecer uma igreja lá na Paraíba, uma igreja que eu ouvi falar de um ministério fantástico chamado Cidade Viva. O pastor lá é Sérgio Queiroz. Se você estiver passando férias na Paraíba, dá um pulo lá. É uma igreja hoje de 4.500 membros, uma igreja grande, uma igreja que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, abençoando a cidade. Cidade Viva. Esse pastor, ele chegou nessa igreja, não sei bem ao certo o tempo, mas quando ele chega lá, ele era um jovem pastor da PIB da Paraíba, e ele foi então enviado para uma comunidade pobre, e chega lá, devia ter uns 30 irmãos nas reuniões, e ele começa a pregar, ele começa a sonhar com aquela comunidade, e aí ele faz 40 dias fora da igreja. O que é isso? Ele falou, gente, a gente precisa ir para fora da igreja e entender qual é a nossa missão. Talvez a nossa missão não é ficar aqui dentro pregando para 30 pessoas, a gente precisa amar e abençoar as outras pessoas. E ele então leva esses 30 irmãos, 40 dias, eles vinham domingo para a igreja e estavam do lado de fora. Eles estavam conhecendo gente, estavam entregando sopão, estavam fazendo pão com mortadela e estavam conversando com pessoas. E esse pastor conta, o Sérgio, que em uma noite eles estavam conversando com as prostitutas da cidade. Imagina isso, né? Alguns irmãos e uma menina... começa a abrir o coração e falar o que passava na vida dela. Essa menina tinha muitas dificuldades de marido, vários filhos. E o Sérgio, ele tem uma sacada, ele fala assim, essa menina vai ser o protótipo da nossa igreja. Uma igreja para abençoar as pessoas. Ser a medida exata da necessidade da minha comunidade. A gente não quer ficar aqui por ficar aqui. A gente não está no 2080 da Benjamin Constant por estar aqui. A gente tem um sentido. Foi isso que ele fez. Começaram a abençoar as pessoas. Aquela menina foi a primeira bênção que eles puderam fazer. Tiraram ela da rua, deram uma moradia na igreja, começaram a abençoar com roupa, seus filhos. O marido estava preso, conseguiram organizar a vida do marido. Ele foi solto. Essa menina hoje está na igreja, ativa. E hoje eles têm 4.500 membros. Porque eles olharam para a comunidade. É tão bom estar junto no culto.
Nosso culto, já falei isso, nosso culto é Mateus 5, um monte, quando Jesus está conversando, pregando, é tão gostoso isso, ouvir a voz de Jesus, Jesus fala, nosso coração se arrepende, mas a gente precisa viver a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, que é descer do monte e se conectar a pessoas. Jesus, ele já falou, domingo, e a gente agora tem que pôr em prática. É o que essa cidade está falando, é o que essa igreja está falando, é o que a nossa igreja precisa falar, é o que os nossos jovens precisam dizer. Ser a medida exata da necessidade do próximo. Ser, essa é a primeira lição, seja medida. A segunda lição é seja um canal condutor das maravilhas de Deus. Não é fácil ser o fio terra de Deus. O fio terra, ele pega toda a energia e joga para a terra. Essa é a ideia, tá certo? O jovem, adolescente, você precisa ser um canal condutor das maravilhas de Deus para esse mundo. Tem uma divisa que eu gosto lá na IBAB, Igreja Batista da Água Branca. Eles pretendem, como igreja, ser o sinal histórico do reino de Deus. Sinal histórico é uma coisa que ninguém apaga. Ele está na história registrado. É muito bonito isso. E um termo que eles usam bastante lá é que eles recebem o amor de Deus, eles amam e eles compartilham. Recebem as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem para nós, as dádivas, amam isso de coração, é tão bom o que Deus é, o que Ele fez por mim, e eu compartilho isso. Receber, amar, compartilhar. Gente, os nossos jovens estão aprendendo isso. Receber, amar, e é difícil o terceiro, né? Fica na mão, compartilhar. Gente, Deus tem nos dado grandes coisas. A nossa sala é uma pequena amostra, né? A sala você vai conhecer daqui a pouco, né? A gente gostaria que você descesse para conhecer a sala, e a gente vai, talvez, comer juntos lá, mas essa sala, ela não é o fim. A sala é o meio para ganhar pessoas. A sala não é para esses jovens que estão aqui hoje. A sala é para os jovens que virão amanhã, depois de amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, se Deus permitir, e o habite-se também, né? Jovens vão desfrutar daquilo. Receber, amar, compartilhar, ser um canal condutor das maravilhas de Deus. Eu quero concluir esse tempo. Cadê o meu amigo da projeção? Eu quero ler novamente a frase com vocês. Ser é a frase que eu iniciei o culto, né? Se um jovem de verdade se levantar, as chamas da justiça se expandirão. A gente sonha com jovens adolescentes que amam e compartilham Jesus todos os dias. O mundo está apagado, o mundo está em trevas. A gente, nesse tempo, nesses próximos anos, a gente quer que esses jovens e adolescentes sejam luz. Que Deus possa impactar a nossa nação, que Deus possa impactar o nosso Blumenau, com jovens e adolescentes que estão recebendo, amando e compartilhando, sendo luz em seus lares, sendo luz nas universidades, sendo luz aonde quer que eles estejam, porque eles estão aprendendo desse amor. Gente, essas lanternas aqui são jovens e adolescentes que estão aprendendo a amar Jesus. São jovens e adolescentes que estão aprendendo a ser luz. Não é fácil. E o meu sonho como pastor de jovens, como pastor dessa igreja, é que a gente tenha várias lanterninhas aqui nos próximos meses, mais do que isso que a gente está vendo, porque esses adolescentes estão trazendo mais gente, porque a luz no meio das trevas, ela estanca as trevas e traz gente para a luz. Precisamos ganhar Blumenau. É isso que sonhamos. Precisamos ganhar o estado de Santa Catarina. Precisamos ganhar o Brasil para Jesus. E isso começa por jovens referências, jovens que se levantam e fazem a vontade de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você baixasse a tua cabeça. Queria orar. Queria orar pelos jovens que não estão aqui. Pelos jovens que você
tem na sua casa. Sei que tem pais aqui com jovens que estão nas trevas, jovens que não são referências. Eu quero orar para que esses jovens, que os teus filhos, que os teus netos, que os teus sobrinhos possam encontrar essa luz e partilhar dessa luz durante a sua vida. Que a sua casa se enche de luz, porque lá tem um adolescente, um junior, sendo luz. Que a tua vida seja uma vida iluminada, porque você está vivendo esse Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui presente. Deus, somos imensamente gratos porque a tua luz brilhou em nossos corações. A tua luz tirou, ó Pai, tudo que tinha de trevas, ó Deus, e irradiou o nosso coração, ó Pai, com algo tão precioso, ó Deus. Pai de amor, oramos por adolescentes e jovens juniores que não estão aqui nessa noite. Adolescentes e jovens que estão perdidos, pagando mico na vida. Deus, que esses jovens adolescentes e juniores, ó Pai, entendam o quanto vale viver, ó Pai, para Ti. Senhor Deus, usa essa igreja, ó Pai, para que entenda, ó Pai, quem são esses jovens adolescentes e juniores. São pessoas que estão aprendendo, ó Pai. São pessoas que estão errando, que estão caindo, mas que estão se levantando em nome do Senhor. Deus, dá irmãos, ó Pai, com paciência, capacidade para ensinar esses jovens. Ó Deus, coloca pessoas certas, ó Pai, nesse lugar, para que possamos, ó Deus, ter uma troca de experiências, ó Pai. Deus, que esses adolescentes e jovens juniores alcancem, ó Pai, os seus vizinhos, alcancem a comunidade. Deus, nos dá, ó Pai, a oportunidade de falar mais e mais o Teu nome. Deus, nos dá, ó Pai, pessoas. Deus, enche esse lugar. Deus, nos coloque para o lado de fora, Deus, para conhecer mais as pessoas, para que o Teu Evangelho, para que a Tua luz brilhe todos os dias. É em nome de Jesus que oramos. Amém.